Olá a todos, estamos aqui mais uma vez reunidos para uma leitura de um trecho do Evangelho e que essa leitura possa tocar os nossos corações, que possamos extrair um entendimento que nos leve a reflexões. E antes desta leitura, convido a todos a fecharem os seus olhos e se ligarem ao plano espiritual que se encontra aqui presente. Em primeiro lugar, nos conectando ao nosso mentor, este querido amigo que está ao nosso lado, desde o início desta nossa encarnação, sempre nos intuindo, nos auxiliando, nos acompanhando. Este querido amigo que nos ama tanto, nos eleva até a presença de Maria de Nazaré. Esta irmã que representa todo o amor que devemos ter ao próximo. Esta querida irmã que foi a mãe de Jesus quando ele aqui esteve encarnado. E sentimos o amor de Maria nos envolver e nos elevar até a presença de Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão. E diante de Jesus, nos ajoelhamos espiritualmente, agradecendo a Ele pelo seu Evangelho, pelos seus ensinamentos, pelo caminho de luz e amor que Ele nos mostrou enquanto esteve entre nós. Jesus, este querido amigo e irmão, segura em nossas mãos e sentimos em seu olhar o quanto Ele nos ama. Um amor sem julgamento, sem condenação, pois Jesus sabe que ainda somos crianças espirituais e estamos caminhando em direção a Ele, em direção ao amor. Jesus, este nosso querido amigo, segura em nossas mãos e caminha ao nosso lado até a presença de Deus Pai. E diante deste nosso Pai tão querido, nós agradecemos também por esta encarnação, que é a oportunidade bendita que aqui temos de evoluir, de aprender. Agradecemos pela família que temos, por tudo que temos e somos. E em sinal de agradecimento, oferecemos a Ele a prece que Jesus um dia nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, Pai, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas liberta-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E a nossa leitura de hoje é do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é a de número 75, Esperança. Porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 4. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e aonde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores. Mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, trata inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. À noite, espera o dia, a flor, o fruto, o verme, o porvir. O homem
ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escala evolutiva, e por isto mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da satisfação espiritual. E com essa reflexão que Emmanuel nos traz, da importância da esperança, quando a fé ainda não é completa, é ela que nos alimenta, é ela que nos mantém no trilho, é ela que nos conforta. Esperança de um mundo melhor, de dias melhores, de soluções para os nossos problemas. Mas que possamos ter em mente que esta esperança não é a esperança da espera, é a esperança da ação. Que possamos tomar rédea de nossas vidas, entender o que nos acontece e o que acontece ao nosso redor, e tomarmos ações que possam nos transformar e, com os nossos exemplos, talvez transformar aqueles que estão ao nosso lado. Que essa esperança sirva para que nós tomemos atitudes para que o dia de amanhã seja melhor que o dia de hoje. Uma esperança de que as nossas ações trarão transformação, trarão modificações. E que talvez quando nós estivermos atingindo essas transformações e estas modificações que tanto nos ajudam, surge em nós a fé que Paulo falou. A fé de que durante esta encarnação estamos seguindo um caminho muitas vezes doloroso, um caminho muitas vezes tortuoso, um caminho que muitas vezes talvez achemos que não nos levará a lugar nenhum, mas que nós, como espíritas, que acreditamos e temos fé na reencarnação e na justiça de Deus, possamos ter esta esperança de que tudo que nós fazemos de bem colheremos como frutos no futuro, que tudo que fizermos de bem ao próximo retornará a nós, e que nós também possamos ver que muitas pessoas ao nosso redor tanto nos amam e querem o nosso bem, que tanto nos ajudam, muitas vezes sem nós mesmos percebermos. Que possamos ter esperança de que as nossas dificuldades serão superadas. Que possamos ter esperança que a dificuldade de nossos irmãos também serão superadas. Talvez não da forma que nós imaginamos, pois nós, dentro desta pele, temos uma visão ainda muito limitada sobre o que é o melhor para nós e para os outros. O nosso amor às vezes tanto nos engana. Um amor que às vezes é um pouco egoísta. Um amor em que queremos que as pessoas façam as coisas da forma que nós achamos que é a correta. E assim, algumas vezes nós perdemos a esperança em nossos irmãos. Que possamos ter em nossos corações a certeza de que cada um de nós segue o seu caminho. Ninguém está aqui para fazer o mal por livre e espontânea vontade. Muitas vezes, irmãos nossos que fazem o mal o fazem por ignorância, pois nós
que temos um pouco de esclarecimento, talvez entendamos o real significado de amar ao próximo, de amar a nós, e de quanto fazer o bem para o próximo faz bem para nós também. O quanto conforta o nosso coração poder ajudar aos outros. E a esperança de um mundo melhor, de uma família melhor, passa por esta transformação. A transformação de doar. Doar o que nós temos de melhor. O nosso amor, o nosso tempo, o nosso carinho. Doações que não precisam muitas vezes ser materiais. Muitas vezes, aquilo de melhor temos para doar pode ser os nossos ouvidos, um abraço sincero, uma palavra de conforto. E assim, talvez nós estejamos, como Emmanuel nos disse, levando esperança ao próximo. Que possamos ser agentes desta esperança e que possamos pedir a Deus que também encontremos irmãos nossos que nos deem esperança quando nós mais precisarmos. Nenhum de nós tem tão pouco que não possa dar algo para um próximo. Como eu já disse, amor, abraço, ouvidos. E que com essas reflexões sobre a esperança, que deve ser uma ação e não uma espera, possamos refletir durante esta semana o que nós podemos fazer de melhor. E com esta palavra que Paulo nos trouxe, que Emmanuel tanto nos esclareceu, assim encerramos esta preleção. E que neste momento nós possamos vibrar, lembrando a todos que vibrar é doar os nossos melhores sentimentos. Nós vibramos pelo nosso planeta, que ele possa ser envolto em muita luz e amor, vibrando pelo nosso país, o Brasil, por todos os nossos irmãos que vivem nas ruas nestes dias de frio, que eles possam ser acolhidos, amparados por irmãos desconhecidos que muitas vezes lhes levam um prato de sopa, um agasalho. Vibramos por todos os nossos irmãos que se encontram nos leitos de dor, em presídios, hospitais, manicômios, e por todos que lá trabalham. Vibramos com muito amor e carinho pelo nosso lar e por todos que lá vivem. Vibramos pelos nossos entes queridos que já desencarnaram, que eles possam receber este nosso amor como uma fonte de luz, como uma fonte de esperança. E vibramos por nós mesmos, tão necessitados que somos de todo o amor e amparo da espiritualidade aqui presente. E assim dizemos graças a Deus, graças a Jesus, e até a próxima preleção.